Bom pessoal, então nesse tutorial atualizado e corrigido, eu vou estar ensinando como gravar a imagem ISO do novo Windows 10 21H2 no pendrive com a ferramenta do Rufus. A versão mais recente do Rufus é o Rufus 3.17.1846. Então vocês irão navegar até o site do Rufus, que é esse daqui. Daqui embaixo é só tocar sobre Rufus 3.17 ou a versão mais recente que estiver disponível aqui dentro, beleza? Essa é a primeira opção aqui. Daí após baixado é só executá-lo. No meu caso eu já conectei o meu pendrive de 8 GB. Atualmente ele se encontra com a versão 20H2 do Windows 10. Beleza? Então com o Rufus aberto, a gente vai ter que selecionar primeiramente a imagem ISO com a versão mais atualizada do Windows 10. Então nesse primeiro menu suspenso, escolha disco ou imagem ISO, daí aqui toque em selecionar. Navegue até a pasta onde você tem salvo a imagem ISO do Windows 10 21H2 e selecione ela. Veja que eu não tenho ela baixada ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou navegar até o site aqui da Microsoft, que é esse daqui. Eu vou baixar o Media Creation Tool e vou baixar a imagem ISO atualizada através dele. É só tocar aqui sobre baixar a ferramenta agora. Eu já tenho ele baixado aqui na pasta de downloads. Ó, tá vendo? Media Creation Tool 21H2, versão mais recente. Então eu executo ele, espero ele se carregar. Então aqui você aceita os termos, aguarda mais um pouco. Aqui dentro toque sobre criar mídia de instalação, essa é a segunda opção, e toque sobre avançar. Aqui nessa parte você pode deixar marcada essa caixa para utilizar as opções recomendadas, ou desmarcá-la e personalizar aqui dentro o idioma, a edição, que é uma só, e a arquitetura, que pode ser 32 bits ou 64 bits. No meu caso, 64 bits. Daí após isso, toque em avançar. Aqui, ao invés de escolher unidade flash USB, você vai escolher arquivo ISO e vai tocar em avançar. Daí ele vai pedir para você escolher uma pasta para salvar a imagem ISO. Vou salvar nessa pasta aqui. O nome vai ser windows.iso. Você pode personalizar colocando o nome 21H2 para identificá-la melhor. Daí toca em salvar. Daí é só aguardar o download se completar. Bom, então a imagem ISO salva com sucesso. Ela tem aproximadamente 4,13 GB, beleza? Ou seja, essa imagem ISO mais atual, ela chega a ser menor que a versão anterior, certo? Então é só tocar aqui em concluir para fechar o Media Creation Tool. Ele vai limpar o cache. Então de volta no Rufus, toque novamente sobre selecionar, selecione a imagem ISO baixada e toque em abrir. Aqui em opções de imagem, você vai escolher a instalação padrão do Windows. A gente tem também essa opção chamada Windows To Go. Para quem não conhece, ela serve basicamente para criar um Windows Live no seu pendrive, de modo que você possa executar o Windows diretamente do seu pendrive, beleza? Eu nunca testei na prática, mas na teoria, até onde eu sei, serve para isso. Esquema de partição, galera. Muita gente se confunde nessa parte, não tem o menor segredo. Você vai escolher MBR se sua BIOS for antiga, BIOS Legacy, ou seja, uma BIOS que não tem um recurso do boot seguro. E caso você tiver uma BIOS mais moderna, com boot seguro, ou seja, uma BIOS UEFI, você vai ter que escolher GPT. Qual que é melhor, o GPT ou o MBR? Certamente o GPT, que é um esquema de partição bem mais moderno, onde você pode criar partições ilimitadas. O MBR é um esquema de partição bem antigo, tem algumas limitações em relação a partições, porém ele tem uma melhor compatibilidade com a BIOS Legacy. E se tratando do Windows, como diz aqui na documentação da Microsoft, ao instalar o Windows em PCs baseados em UEFI, ou seja, em computadores que utilizam BIOS UEFI, o estilo de partição do disco deve ser configurado de tal forma para dar suporte ao modelo UEFI, ou seja, o esquema de partição tem que ser o GPT. Então, por exemplo, se você iniciar a sua BIOS com UEFI habilitado, mas o disco rígido estiver no formato MBR, onde você pretende instalar o Windows, vai aparecer essa mensagem, né? O Windows não pode ser instalado no disco, o disco selecionado não tem um estilo de partição GPT. Então aí nesse caso você pode desabilitar o UEFI, deixando a sua BIOS no modo herdado, modo Legacy, e prosseguir com a instalação do Windows na partição MBR, ou você pode converter essa partição MBR para GPT. Daí você pode fazer isso de várias formas. Tem vários softwares que fazem isso, como o Mine2 Partition Wizard, uma própria ferramenta da Microsoft chamada MBR to GPT, que vai converter o disco ou a partição desejada do formato MBR para o GPT sem corromper ou apagar os seus dados, tá bom?
Ele vai preservar seus dados e simplesmente converter a unidade de um formato para outro. Ou se você quiser, você pode formatar completamente, convertendo de um formato para outro através do DiskPart, que é uma opção mais rápida. Beleza? Então, recapitulando, escolha MBR se sua BIOS for somente Legacy e não tiver o recurso de boot seguro, ou F. E escolha GPT se você utiliza uma BIOS moderna que já venha com um F habilitado, tá bom? É um estilo de partição, como eu falei, bem mais moderno, que oferece uma proteção ainda melhor contra corrompimentos de informações e te permite criar um número praticamente ilimitado de partições. No meu caso, como a minha BIOS é antiga, BIOS Legacy, eu vou escolher MBR mesmo. Aqui em sistema de destino, só tem essa opção. BIOS ou F vai deixar assim mesmo, beleza? Caso escolher GPT, vai aparecer a opção somente o F, né? Deixa assim também. Aqui nesse menu de propriedades avançadas do Drive, não precisa marcar nenhuma dessas opções, tá bom? A não ser essa opção aqui chamada opções de compatibilidade para BIOS antigas, mas você só deve marcar essa caixa caso a sua BIOS for muito, mas muito antiga, uma placa-mãe muito antiga, e você queira instalar o Windows 10 nesse computador com essa placa-mãe antiga e com o modo tradicional configurado aqui não esteja funcionando. Então você volta aqui e reformata o pendrive com essa caixa marcada, beleza? Eu sempre formato sem selecionar essas opções e funciona de boa. Aqui embaixo você vai dar um nome para o seu volume, ou seja, vai dar um nome para o seu pendrive bootável, que pode ser o Windows 10 21H2. Sistema de arquivos, muita gente se confunde nessa parte também. Por se tratar de pendrive, poderia ser tanto o FAT32, que é o padrão, ou o NTFS. O NTFS é um sistema de arquivos mais moderno, mais rápido também, porém quando se trata de pendrives, flash drives, sinceramente não tem muita diferença de um para o outro não, tá galera? A diferença é que o FAT32, cada pedaço de arquivo não pode ser maior que 4 GB, tá bom? Então se você formatar um pendrive com FAT32 e tentar copiar, por exemplo, um filme em Blu-ray que tenha 5 GB, não vai aceitar. Você vai ter que dividir o arquivo em 2 pedaços para caber no pendrive, senão não aceita. Ele retorna um erro, tá bom? Como se trata de uma imagem ISO, você não vai ter dentro dela um arquivo específico com mais de 4 GB. Geralmente o maior arquivo que existe aqui dentro é o arquivo install.esd ou install.win, que no meu caso tem aproximadamente 3,50 GB, tá bom? Dependendo da imagem ISO, pode ter mais de 4 GB, beleza? Então o que eu recomendo fazer é escolher o padrão mesmo, FAT32, o cluster deixa no padrão também, 4.096 bytes. Aqui em opções avançadas de formatação, deixe marcada a opção formatação rápida. Você só vai desmarcá-la caso você quiser realizar uma formatação completa antes de gravar a imagem ISO no pendrive. Para o caso do pendrive ter algum defeito, se é um pendrive muito antigo que apresenta algum problema de escrita e leitura, aí você pode realizar uma formatação completa nele para corrigir possíveis erros. Se for um pendrive que funciona normal, deixa a formatação rápida habilitada. Aqui você pode deixar marcada essa caixa, tá bom? Criar arquivos de nome estendido e ícone. Aqui não precisa marcar essa caixa, tá? Procurar blocos defeituosos, a não ser que, como eu falei, o seu pendrive esteja com defeito, tá bom? Aí você pode tentar corrigir os blocos dele antes de realizar a formatação. Se por acaso der errado a formatação, você não conseguir dar boot no pendrive, então você volta aqui, repete o processo, mas escolhe o formato NTFS, tá bom? Então confirmou tudo certinho aqui dentro, o pendrive, a ISO, o esquema de partição, o sistema de arquivos. Essas opções aqui embaixo, toque em iniciar. Daí ele vai avisar, né, que todos os dados no pendrive serão eliminados. É só tocar em OK para continuar. Então ele vai formatar o pendrive e em seguida vai copiar os arquivos da ISO para o pendrive. Daí muita gente me pergunta, né, por que você não utiliza a própria ferramenta do Windows, o Media Creation Tool? Bom, o Media Creation Tool ele é mais direto, né? Ele vai configurar o pendrive de acordo com as configurações do seu computador, incluindo o esquema de partição e tal. Então, geralmente eu prefiro usar o Rufus para que assim eu possa especificar as configurações, uma por uma, e evitar possíveis erros. Sempre utilizei esse programa para gravar imagens ISO e nunca tive problema. Beleza? Então vou pausar aqui e já volto. E é isso aí, galera. Pendrive formatado com sucesso, barrinha verde completamente carregada, né? Daí aparece escrito pronto aqui. E aí é só partir para a instalação do Windows, beleza? Eu vou reiniciar o computador aqui e vou fazer um teste para ver se está funcionando corretamente. Só tocar em fechar e reiniciar o PC e dar boot no pendrive. Meu botão para escolher um boot específico é o F12. Daí eu tenho que escolher a opção USB HDD.
Ele vai pedir para apertar qualquer tecla. Ó, no caso nem pediu, eu acho que deu erro, tá? É normal acontecer isso, tá, galera? Se por acaso acontecer isso e o pendrive não bootar, o que você faz é desligar completamente o computador, desconecta o pendrive, espera alguns minutos, se for possível desconecta o computador da tomada também. Daí após isso liga o computador, conecta o pendrive e tenta dar boot nele que com certeza vai funcionar, tá bom? Ou você pode trocar de porta USB. Aí ó, no meu caso eu troquei de porta USB, reiniciei o computador e tá carregando o sistema no pendrive. Sistema carregado no pendrive, então era só avançar e prosseguir com a formatação, beleza, galera? Então não tem muito segredo, vejam que funciona perfeitamente. Mais uma vez, se você reiniciar o computador com o pendrive conectado e ele não bootar, desliga o computador, muda de porta USB, tipo se o pendrive estava conectado na porta traseira, conecte-o na porta frontal, liga o computador de novo e dá boot no pendrive na BIOS. Aí o sistema vai se carregar. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.